Jorge foi traído. E quantos de nós não somos traídos, não é mesmo? Muitas vezes não é bem pelo nosso cônjuge, mas às vezes é por alguém de confiança, né? Geralmente a traição ocorre quando tem alguém de confiança, quando a gente confia, quando a gente deposita todas as nossas fichas numa pessoa e a pessoa simplesmente nos frustra, oferecendo aquilo que a gente jamais poderia que ela fosse oferecer. Então, Jorge, o Traído, é o nome da nossa live de hoje, né? No nosso estudo de caso que estamos trazendo aqui para vocês, como mais um fator de cuidado da saúde emocional, porque estamos aqui no mês, né, de saúde emocional para homens. Boa tarde aí para todos que chegaram. E estamos só esperando a dona Núbia Januzzi chegar aqui para contar pra gente essa história, né? E aí eu quero saber se você vai se identificar com essa história também, porque quem nunca, né? Quem nunca foi traído? Boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aqui, que bom mesmo. Sejam bem-vindos. Tem alguém novo aí que chegou recentemente no perfil? Se tiver, escreve aí para eu saber. Ó, chegou aqui. Aí, Oi, minha querida. estamos on. Boa tarde. Boa tarde. Hoje tem um caso pesado, hein? Tem, gente. Traição. É, pesadíssimo. Pesadíssimo. Vou começar contando esse caso, então, tá, Lari? Boa Claro. tarde, gente. Comecem falando aí de onde vocês são, pra gente saber. Igual a Lari falou, se tem alguém novo, encaminha essa live. Esse é um tema que muita gente passa por isso, né? Mas aqui tem algo peculiar nessa história que talvez identifique um pouco com vocês, né? Rio de Janeiro, Indaiatuba, São Paulo, ô maravilha. Tá frio aí? Aqui tá frio. Gente, olha só. Esse é um caso, nome dele Jorge, né? Fictício. E o Jorge, ele é um rapaz, vamos dizer assim, interiorano, né? Ele vive a vidinha dele normal, um cara de 39 anos. Ele vive a vidinha dele normal, teve alguns relacionamentos, não muitos. É aquele rapaz tímido, calado, desde a adolescência, aquilo que a gente já vem falando nas outras lives. Não era muito de ficar com mulheres, né? Aquela coisa da pegação. Teve alguns relacionamentos e quando ele achava que o relacionamento ia engatar, o relacionamento ele terminava. Só que nesse último, ele achava que estava tudo bem nesse relacionamento, né? Ele achava que tava ok. Ele manteve uma postura assim: eu vou fazer agora esse certo, porque nos outros relacionamentos eu era muito meloso. Então, nesse eu não vou ser meloso, né? Seguindo a cartilha aí de conhecimento de autoajuda. Então, se eu fui muito meloso, não vou ser meloso, então vou ser. Vou ficar mais afastado. Só que ele afastou demais. O relacionamento durou um tempo, quase um ano, mas ele não era aquele cara que abraçava, que mandava mensagem constantemente, que não dizia que amava. Ele ficou mais na dele, porque ele achava que ser meloso demais as mulheradas não gostavam. A pretendente, né, a parceira dele dizia que gostava, que queria, né, que era gostoso o relacionamento, que era leve, ou seja, enchia ele de afetos. Lembra dos afetos que a gente comentou aqui? Enchia ele de afetos, dizia que era gostoso o relacionamento, mas ela também não dizia o que ela esperava de um relacionamento, se era um casamento, se ela queria constituir família. E nem ele sabia direito o que ele queria. Na verdade, ele se configurava a parceira que ele tinha. Então, se a parceira quer ter filhos, ele queria ter filhos. Se a parceira não queria, ele não queria, sabe? Então, ele se configurava, ele se misturava à mulher. Porque foi o jeito que ele aprendeu. Então, numa das sessões, ele falou que se a pessoa aceitasse ele do jeito que ele era, ele queria ficar no relacionamento. Então, ele não tinha critérios para escolher uma pessoa. Bom trabalho, ganhava bem, ganha bem, tem uma vida modesta, né? Pratica um esporte.
Só que aí, chegado no fim do relacionamento, do nada, ele descobriu uma traição, né? E ela foi lá e terminou com ele, sem dar muita explicação, falou que no menor sinal de desinteresse ela caía fora. Não deixou nem ele explicar. No dia, ele falou: tá bom, você quer terminar? Então a gente termina, e já que teve a traição, tô caindo fora. Ele não pediu pra ficar, ele não implorou nada. Só que depois que terminou, o tempo de recuperação dele está sendo maior do que o tempo do relacionamento, porque ficou um gap, né? Ele se perdeu, ele acha que ele não vai encontrar alguém que queira ele do jeito que ele não se sente amado, desejado, ele dissociou, né? Ele acabou ficando perdido nele mesmo, sem identidade, sem entender o que as mulheres querem, porque se é meloso demais, é ruim. Se não é meloso, também é ruim. Então, o que que eu faço, né? Aonde que eu me encontro nisso? Para vocês verem a problemática de só seguir cartilhas e não entender quem você é, né? O problema não é ser meloso demais, nem afastado demais, nem ser bonzinho, nem não ser bonzinho. O problema nunca foi esse. E isso é só uma forma de expressão que a gente aprende nos conteúdos, né? Então, ele perdeu um pouco, perder não, ele não sabe quem ele não sabe o que ele espera de relacionamento, ele não sabe se ele quer casar, ele não sabe se quer ter filho, ele não sabe, né? Ele chegou ao ponto de dizer, não sei, não sei. Como que é? Como que a gente deve se portar? Como que eu chego numa mulher? Eu nem quero mais relacionamento porque eu não quero sofrer isso de novo. Então a pessoa ela fica perdida em loopings, né? Não quero relacionamento, mas será que uma mulher vai me querer? Qualquer mulher que se aproxima, ele já fica na expectativa se aquela mulher vai aceitar ele. Percebe? Nunca é sobre ele, é sobre a mulher. Então, quando eu não me conheço, eu tenho vários problemas de comportamento. No caso desse último, culminou numa traição, né? A gente até pode falar, poxa, a mulher não sabe o que quer. Realmente, né? Tem também a gente, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente atrai gente que não sabe o que quer também. Percebe a Mas tem. problemática? É o que É o mais que tem. mais tem, é. Há pessoas que não sabem o que querem e vão deixando a vida levar. Então, ele ainda teve a coragem, Lari, de assumir, né, depois desses tombos, que não sei quem eu sou, não, o que que eu espero, né, não sei quem eu sou, o que que eu faço, e vem as memórias da relação, então ele fica perdido ali nos pensamentos, que nem ele fala, agora que tá friozinho, eu só penso na gente juntos. Será que esse cara quer construir uma relação ou ele tá com saudade da idealização que ele teve, dos afetos, do beijo, do abraço? Percebe? Né? Então, é isso, Lari, essa história triste, né, mas real em muitos casos. Com certeza. Em muitos casos, o homem não consegue esquecer, aí quer que isso aconteça da noite para o dia, mas é aquela coisa, né? Tem uma questão aí também que ontem a gente falou sobre isso, a questão de você vivenciar o luto, né? Ontem ou essa semana, enfim, Isso aí. sobre a questão do luto, como é importante, né, a gente dar um tempo para que aquilo ali se sedimente. Enfim, uma vez um namorado meu terminou comigo, eu chorei 3 dias, depois eu falei, não, chega, não vou mais chorar, acabou. Ele não me quer mais, eu me valorizo e segui em frente. Mas eu sou uma pessoa assim que tem os meus limites muito, muito marcados em relação ao relacionamento. Em outras coisas talvez não, porque eu ainda estou em crescimento, assim como todos nós estamos. Mas em relacionamento, os meus limites são muito delimitados, né? À medida que eu fui amadurecendo como mulher, eu fui conseguindo colocar esses limites também. E aí você vê, né? Como ele se perdeu de si mesmo. Ele não sabia o que ele queria. Então, quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa que vem, tá bom, tá bom, tá bom, né? Gente, vê como é que perde o sentido uma coisa dessa, porque aí você aceita o que for o que tiver que aceitar. É, assim, tem um outro lado dessa história, que é de você amar incondicionalmente, que é lindo também, que é aquele amor transcendental, que é o que a gente gostaria e deveria ter nos relacionamentos, aquele amor que, de fato, você não espera nada em troca. Beleza. Mas a maioria dos relacionamentos não chegou nesse nível. E não é nem porque você quer, às vezes o outro não está preparado para isso, para receber tanto, né? Porque aí entra aquelas crenças de merecimento, não merecimento, o que que eu vou fazer com isso, se a pessoa me dá tanto, e aqueles testes, enfim, engloba toda aquela vivência, experiência da pessoa.
Mas então, assim, gente, a traição, ela fere, né? Porque você confia, você entrega seu coração. Eu costumo dizer, Núbia, que o homem ama mais do que a mulher, porque como que o homem vai fingir uma ereção? Né? Assim, ele pode até por algum tempo, por isso que não existe tanto garoto de programa assim, até existe, mas esses caras eles precisam usar alguma droga, alguma coisa, ou a imaginação muito forte para poder sair daquele movimento ali, imagina. Então, o homem, quando ele está num relacionamento, ele costuma entregar aquele relacionamento ali. E quando ele se entrega nesse relacionamento e a pessoa não faz esse mesmo movimento, né? Se para ele a fidelidade for um valor consolidado, vai sentir, né? E aí é uma lâmina que corta o coração, né? É uma dor completa, porque você criou perspectiva, você criou um monte de cenários na sua frente, e simplesmente a outra pessoa não alcançou aquilo ali, não te deu de volta aquela situação, né? Uhum. E aí você percebe assim que a história dele, ele internaliza aquele ocorrido dele como uma prova da própria insuficiência dele. E aí isso se retroalimenta. Um ciclo de autoestima, aliás, de autocrítica, de baixa autoestima, de autossabotagem. Então ele fica retroalimentando aquela situação ali. E a nossa mente mente, gente. Nossa mente mente. Então traz aquelas lembranças, como você bem disse aí, aqueles momentos agradáveis, se agarra naquilo ali porque ele não tem outra referência, né? Fica naquele sabor, né? E também a gente pode pensar uma outra forma de pensar também é aquela coisa que mexeu na ferida da rejeição. Ah, ela me traiu, eu fui rejeitado. Ai, meu Deus, eu fui rejeitado. A primeira rejeição que a gente tem é da nossa mãe, do nosso pai, né? Quando eles falam assim, ó, porque assim, o primeiro amor da criança é a mãe. E aí a criança ama a mãe e a mãe entrega ao pai, né, a criança. E aí, quando o pai pega e fecha a porta do quarto e fala: Olha, aqui não, aqui você não entra, não. É um limite que já demonstra ali um corte, inclusive a gente fala sobre a questão do complexo, né, de Édipo, o complexo de Electra, enfim, mas também é a nossa primeira rejeição, é quando a gente é rejeitado. E dependendo da criança, dependendo da interpretação infantil ali, aquilo ali pode ficar reverberando, né? Porque no final das contas, por que mamãe me deixou? Por que mamãe me deixa sozinha? E papai me deixa sozinha aqui no meu quarto? Eu quero ir lá com eles. E pronto. Essa mulher acendeu essa ferida nele, e como ele não tem a consciência disso tudo, ele fica naquilo ali e não consegue sair. Porque é difícil sair, gente. É difícil sair. Ontem eu falei nos stories como que tá legal trabalhar com a Núbia, porque o trabalho em equipe fortalece a gente, quando uma falha, a outra sustenta, e aí vai acontecendo. Então, você imagina isso dentro de um processo terapêutico com outra pessoa que está ali, você está falando com a pessoa também está te retroalimentando com outras informações e situações que vão te ajudar a sair dessa situação. Então, nesse mês de junho, que está quase finalizando, gente, está na reta final, hoje já é dia 25, faltam 5 dias mais para acabar o mês de junho. A gente vai fazer um esforço aqui para não abandonar a saúde mental masculina no resto do ano. Claro. Pensem nisso. Ontem eu me deparei com um dado que depois eu vou até investigar se está certo. Mas 33% dos atendimentos são apenas de homens. Imagina, a outra porcentagem é toda de mulher. Por que esses homens ainda não estão valorizando o que precisa ser valorizado, que é a sua própria mente, a sua limpeza, a sua higiene mental, a um processo terapêutico? Como que é importante isso? E muitos homens vão alegar o quê? Eu já ouvi, tá, Núbia? Eu não entendo. Uma vez uma terapeuta falou, você tinha que ter vergonha de ser homem. Outra vez que foi no SUS e a pessoa atendeu em 20, 30 minutos, que foi uma coisa muito superficial, que a pessoa ficava só perguntando como é que foi a semana e não tratava nada, não trazia nada. E aí são as experiências ruins, muitas vezes, que esses homens têm, que os impede a seguir se movendo para encontrar respostas sobre a sua situação.
Aí ele para e fala que terapia não funciona. Já ouviu isso? Alguém Já, aqui já ouviu várias. isso? Que terapia não funciona, né? Que terapia, sei lá, coisa para gente rico, e aquelas coisas do preconceito e que não ajuda, na verdade, porque se você. Ó, gente, eu tô falando de homem aqui, mas eu tô até lembrando de uma pessoa, mulher, uma mulher na minha família falando sobre isso também. O nome disso é preconceito. Eu não chamo de machismo, sabe, Núbia? Eu chamo de preconceito porque quando é com mulher, que mulher faz a mesma coisa, não é machismo, é preconceito mesmo. Porque não acha que o outro, que o terapeuta, enfim, é capaz de ajudar. Só que, gente, vamos lá. Eu vou no cabeleireiro. Eu gostei da cabeleireira, eu continuo voltando. Eu não gostei, eu vou mudar. Eu tenho um problema no meu carro, levei no mecânico, eu não gostei desse mecânico, vou mudar. E aí, um prestador de serviço, você é capaz de fazer isso também. E também, inclusive, você ter múltiplos prestadores de serviço. No caso terapêutico também, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer é que as metodologias terapêuticas é, são muitas, gente, são muitas, são mais de 200 técnicas de terapia diferentes. Ó, imagina, então Larissa aqui aprende psicanálise, aprende EFT, aprende não sei o quê. A Núbia trabalha com uma ferramenta que se chama esquemas, trabalha com neuropsicologia, enfim. Imagina, só que então ela, a terapeuta, vai interpretar esse conhecimento e vai conjugar todos esses cursos que a gente faz, porque eu e ela, né, somos fominha de curso, a gente simplesmente vai trazer, vai elaborar dentro da gente e vai trazer em forma de ajuda ao nosso cliente, né, ao nosso paciente, ao nosso utente, né, o certo falar. E o importante, gente, assim, antes de qualquer abordagem, eu sempre falo que a abordagem é aquela que o terapeuta se sente melhor de trabalhar, né? Mas antes de qualquer abordagem, é como você está sendo acolhido, né? Dentro do lado de cá, e eu sei, eu tenho duas filhas, e duas filhas que tentaram terapias com psicólogas diferentes até acertar, gente, foi até acertar. Aí, ó. Porque uma dava opinião. Eu já tive psicóloga que falava, ah, não sei como que você aguenta tal coisa. Tipo, a minha dor e ela pegou para ela, né? Então acontece, né? Acontece. Para você buscar um profissional, busca entender como que deve ser uma terapia. O que eu devo levar para terapia? A terapia é sua. A terapia é sua. O terapeuta, ele é só a ferramenta, mas a terapia é sua, né? Perfeito. E igual a Lari falou, não deu certo, busca outra. Igual aconteceu comigo, aconteceu com minhas filhas também. Mas tem uma peculiaridade, né, Lari? Para os homens, já, assim, muitos que eu atendo e já atendi, chegam aqui para mim, nossa, briga com a mulher e eu que devia mudar, tudo eu que tenho que fazer. Isso é problemático também, porque acontece muito. Então, atender homens, inclusive eu e a Lari, a gente está montando um curso que é para preparar terapeutas que queiram atender homens, porque é diferente. É diferente. Primeiro, a gente tem que trabalhar o terapeuta para saber como acolher o homem. É diferente. Por que é diferente? Porque o terapeuta ele tem que se trabalhar, ele tem que se colocar de fato ali no homem. Então, para mim e para Lara, que somos mulheres, imagina o trabalho que a gente tem para entender. E a gente não vai entender nunca o que é ser homem, nunca, né? Então, mas a gente tem que se trabalhar para que eu acolha, para que a gente acolha os homens de que forma? Completamente imparcial e adentrando nas dores. E a gente faz isso muito bem. Por que a gente faz isso muito bem? Porque a gente vivenciou situações pessoais, né, que fizeram que a gente olhasse para essa dor de forma, com um olhar não só clínico, mas pessoal. Então, por isso que é diferente, percebem? Então, a gente sabe que para o mundo masculino existe essa falta. No caso do Jorge, né, que foi traído, qualquer pessoa que ouve ele, mas também, mas por que você não falou um eu te amo para ela? Piora a situação dele ainda, põe mais culpa nele ainda. Não, não é por aí. Peraí, não é por aí. Vamos lá. Né? Então, qualquer mulher que ouvisse a história do Jorge, que ele não dava atenção, que ele ficou retraído, que ele ficou escondidinho ali, ia, pô, mas você também não fez sua parte? É ou não é? É ou não é? Exatamente. Entende? Então, não é por aí. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente tá com um grupo lá do Escalada,
Algumas lives só que a gente deixa no perfil, né, para conhecimento das pessoas, mas a gente tá fazendo um acervo, tá deixando guardado essas lives, porque a gente sabe como que o algoritmo interpreta muitos desses assuntos que a gente está falando, não é legal, e para que você acesse todas as lives que a gente fez, vão ser 30, tem mais de, completando 30 lives, né? Entra lá no grupo do Escalada, vai estar no story meu ou da Larissa, ou pede via DM, enfim, né? Pede pra gente que a gente vai disponibilizar para vocês. E isso que a Lari falou, cuide da saúde mental de vocês, não espere chegar uma dor. Homem é bem assim, né? O homem espera doer para poder buscar médico, né? Não façam isso. E tem uma coisa também que é especial do nosso trabalho, é que como é um trabalho em grupo, no caso do Jorge, que teve essa questão do isolamento social e emocional dele, você se recolocado dentro de um grupo com outros homens, com outras dinâmicas, enfim, ou até com as mesmas dinâmicas, vai te ajudar nessa questão dessa retração afetiva, porque o afeto, ele não é necessariamente você precisa ter com uma namorada, mas a gente pode criar, né, cativar, né, a gente cativa as pessoas e pode ser com outros homens, vocês podem se tornar grandes amigos, enfim, é lógico que nós temos também uma questão comercial, que ninguém trabalha, é só relógio que trabalha de graça, né, mas dentro, para poder colaborar com toda essa mobilização que a gente tem feito, a gente está proporcionando condições financeiras, condições de acolhimento, o grupo está aberto para vocês falarem, então não é aquele grupo fechado. Se você também não é do tipo de falar, comunica a gente para a gente poder entender e de repente a gente formular outras coisas, porque o feedback de vocês tem sido muito importante para a construção desse novo projeto aqui, que é inédito, tá, gente? Não, a gente não está copiando de ninguém, nós estamos aqui co-criando juntas. É isso mesmo, porque o que tem bastante, gente. Hoje eu acordei, Laris, eu sei que tá acabando, mas eu preciso compartilhar um pensamento. Hoje eu acordei assim, nossa, como que tem conteúdo para homens, para ensinar homens a como pegar mulher, né? Tanto eu vejo muitas mulheres falando, homens também falando como pegar mulher. Pegar mulher não é complicado. Com técnicas você consegue. O problema é manter no relacionamento e sair disso também sem se destruir emocionalmente. Então, realmente é inédito esse formato. É corajoso, tá, gente? É corajoso, porque não é fácil, por N questões. Então, é só um desabafo de duas terapeutas para vocês, que vocês também fazem parte desse trabalho e compartilhem, né? Então, para quem não tem condições de pagar terapia, é o que a gente está propondo, uma forma de vocês terem contato, começarem a se conhecer, né? Começarem a entender esse mundo de autoconhecimento dentro de um processo terapêutico, tá? Dentro de autorresponsabilidade. Muitas pessoas fogem disso, muitas pessoas. Então é para os corajosos, na verdade, né? Muito bem, muito bem. Eu acho que a gente deveria deixar salva essa live. Acho que sim, pode ser. Vamos Então tá, deixar. vou deixar salvo aí, pessoal, para vocês poderem rever. Acho que tem bastante conteúdo aqui pertinente e entender que não foi o Jorge apenas que passou por um processo de traição, né? A traição, ela pode acontecer com qualquer um de nós, independente se é dentro de um relacionamento ou não. Então, fica esperto, porque isso fere, machuca, né? E se você passou por isso, eu sei que talvez não É, tenha sido fácil, talvez não tenha sido superado. Então, vem com a gente. ô, Lari, tem uma. Só pra gente fechar, o Bray aqui, não sei se ele tá na live ainda, ele teve 8 anos de relacionamento, a mulher dele traiu, agora quero perdão, o que devo fazer? Não tem como você ter o perdão dela se ela não quiser dar. É uma escolha. Mas você tem a escolha de perdoar e seguir em frente, tá? Verdade, verdade. E tem uma outra fala aqui de um rapaz que foi. Ai, que pena. Ó, muitos buscam suprir esse vazio ou até mesmo esquecer do acontecido nas drogas. Poderia falar sobre. Claro, já falamos, inclusive, tá? A gente já foi tema de live. Sim. E tem uma outra pessoa aqui que falou assim: ah, obrigada, por vocês fazerem esse trabalho, porque a gente está dentro, imerso em ideologias. E aí eu quero dizer o seguinte, realmente, a Núbia e eu somos bem alinhadinhas, assim, em relação ao que a gente acredita, só que é o seguinte,
a gente não se nega a atender pessoas que precisam de ajuda. Então, por exemplo, eu sou contra o aborto, mas teve uma pessoa que falou, não, eu sou a favor. Então, eu não estou ali para convencer a pessoa que se é a favor ou não, eu estou ali para ajudar na questão que ela tem. Eu não vou ficar parando nisso. Para mim é uma coisa, é moral, né? Se para ele não é, eu não vou, como fala, Convencer ao contrário. ficar ali fazendo uma lavagem cerebral com o cara. Não é para isso que as pessoas contratam um terapeuta. É, de É. fato, para resolver a questão. Então, questão de religião, sei lá, opiniões políticas, isso aí não é uma questão. Não é assunto de terapia. Não, não é um assunto que a gente vai tratar na terapia. A gente vai tratar aquilo que te incomoda, para que você possa se restabelecer sozinho e, quem sabe, nem precisar mais de terapia, porque você já sabe se regular, você já sabe como que funciona, enfim. E aí Sim, talvez você procure terapia para outros assuntos, e não para aquele ali que você procurou, né? sim. É isso, minha gente. Fiquem em paz. Uma excelente quarta-feira para vocês. Tá? Eu vou deixar salvo, por favor, quando aparecer para vocês aí, dá aquela curtidinha, salva, compartilha. Beleza? Obrigada, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Um Link abraço. nos stories, hein? Tchau, tchau. Tchau.